Salve, salve, enxadristas do nosso grande Brasil! Estamos iniciando mais uma videoaula, cujo tema que eu selecionei para trazer para vocês é a restrição e a profilaxia, além da análise de partidas. A profilaxia é um conceito bastante conhecido, porque vários autores trabalham, com esse conceito. Um dos principais é o Dvoretsky. Mas aqui na nossa videoaula, eu estou usando o conceito da restrição e da profilaxia do grande mestre Hellsten, que tem vários livros escritos sobre essa temática. A restrição é exatamente a ação que nós fazemos para evitar um lance ou um mini plano do adversário que possa ser desfavorável para nós. Enquanto que nesse conceito do Hellsten, a profilaxia seria também uma ação nossa, mas que não evita necessariamente a jogada ou o mini plano do adversário. Quer dizer, ele apenas se prepara para aquela jogada ou aquele plano do adversário e, neste caso, de uma profilaxia correta, o que vai acontecer? Aquele mini plano ou aquela jogada, ela não será desfavorável para nós. Quer dizer, você permite a jogada do adversário, mas em condições que essa jogada não mais será desfavorável para nós. Enquanto que na restrição, nós diretamente impedimos. Nós vamos trabalhar a análise de partidas completas aqui na nossa videoaula, mas com mais exemplos aí da restrição, em especial a restrição às ameaças estratégicas. Mas eu separei também um exemplo muito interessante de profilaxia contra uma ameaça tática. Claro que existe profilaxia também contra ameaças estratégicas, como também há restrição contra ameaças táticas. Muito bem, nós vamos começar vendo uma partida que foi jogada em 1962, na Olimpíada de Varna, entre o grande mestre Jan Donner contra o Balcerov, que está de pretas, tá? Então, vamos lá. Começou com D4, C5, D5. Bem, aqui nós temos a defesa Benoni antiga, que, como o próprio nome diz, atualmente ela é pouco utilizada, mais comum a defesa Benoni moderna, Mas é uma linha que quem joga peão-dama deve estar, sim, preparado, conhecer, para enfrentar, porque alguns adversários acabam escolhendo essa variante, pouco utilizada, mas que tem também as suas ideias, E a ideia, ela continua com E5, quer dizer, posicionando um peão central nessa casa e tentando aí manter um certo equilíbrio no centro. Mas nós vamos ver que depois de E4, que foi como seguiu a partida, D6, cavalo C3, que é o que eu considero um lance até melhor do que jogar C4 agora, ainda que C4 seja inteiramente possível, mas é um gosto particular meu. Cavalo C3 eu acho mais ativo jogar dessa forma. Nós vamos ver que as brancas têm uma boa vantagem no centro
devido a essa estrutura com E4 e D5, né? Uma vantagem de espaço, né? Na verdade, uma vantagem de espaço. Bem, aqui o nosso intuito não é trabalhar assim com muitos detalhes a parte da abertura. Mas nessa posição eu selecionei aqui uma variante bem interessante que eu queria mostrar para vocês, que tem a ver também com o plano, ou mini plano. Eu gosto mais de chamar mini plano, porque são manobras de poucos lances, né? Quando a gente fala de um plano mesmo estratégico, é um plano mais geral, que às vezes até abstrato, né? E que era utilizado muito essa terminologia antigamente, né? Mas hoje diversos autores gostam mais de trabalhar com mini planos, né? Que são planos, né? Planos de alguns lances, né? No máximo 3, 4 lances. Bem, então eu queria mostrar para vocês aqui a variante, não foi jogado na partida, mas eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouco, jogando com bispo E7, que aí vocês já vão ter claro que a ideia das pretas é jogar bispo G5 e trocar esse bispo. Devido aos peões estarem, vamos marcar aqui, estarem todos na casa preta, aqui, né, no centro, principalmente os peões de E5 e D6, né? Já que o peão de C5 ainda está móvel, né? Então, tudo indica que parece ser interessante as pretas trocarem esse bispo, né? Então, as brancas podem jogar cavalo F3 para evitar, que é um lance absolutamente natural e um bom desenvolvimento do cavalo. Mas para continuar aqui esse mini plano, as pretas jogam bispo G4 e depois de H3, bispo F3, dama F3 e bispo G5. Então aí as brancas conseguem concretizar a sua ideia de troca dos bispos, né? Que a gente às vezes diz bispo mau, trocar o bispo mau pelo bispo bom. Porém, nós não podemos ficar apenas fixados nessa ideia de bispo mau contra bispo bom, porque nós temos que ver o conjunto da posição. Então, vocês vão perceber que, para efetuar essa troca, as pretas tiveram que realizar dois lances, bispo E7 e bispo G5, né? Então, depois de bispo toma, dama toma, a gente percebe que o branco tem uma peça mais desenvolvida, que é o cavalo, né? E existe uma fraqueza ali no peão de D6, que está marcada aí, vocês estão verificando. Fraqueza porque esse peão não pode ser defendido, né, por um outro peão. Então, na verdade, aqui as brancas podem aproveitar de uma forma interessante. Existe um princípio, né? Os princípios no xadrez são importantes, mas muitas vezes têm que ser quebrados, né? Não são princípios, regras em 100% das posições. E é o princípio que diz que nós não devemos mover duas vezes a mesma peça na abertura. Mas claro que existem várias situações que nós devemos sim mover mais de uma vez uma peça na abertura. Por quê? Porque muitas vezes nós ganhamos um tempo. E é o caso aqui, ó. As brancas jogam um cavalo B5, mas ganham um tempo atacando essa fraqueza aí do peão de D6, né? Então, as pretas podem retornar a dama, defendendo não só o peão de D6, mas havia ameaça também de um duplo ali em C7, né? Ganhando a torre. E para contrariar de novo o princípio, mas novamente ganhando um tempo, dama G4, atacando G7. E eu analisei essa variante, que já foi jogado em várias partidas, com rei F8, defendendo o peão de G7. E aqui tem um lance muito interessante, que é cavalo toma D6. Então, calculem um pouquinho aí, vocês vão ver que a alternativa dama tomar cavalo, ela seria incorreta, né? Vocês já devem ter visto aí, num cálculo rápido, vocês é importante que vocês calculem aí, né? Acompanhar, né, ativamente a nossa aula. E se dama D6, tem uma sequência aqui, uma pequena sequência, rei E7, forçado e dama B7, as brancas vão, no próximo lance, ganhar a torre.
ficando com a qualidade a mais, né? E com uma posição certamente ganhadora, tá? Então, voltando aqui, já que dama toma cavalo não é bom, as pretas têm esse interessante lance, cavalo F6, atacando a dama branca. Claro que se a dama recuar, perde o cavalo. Então, é necessário jogar dama C8. E depois de dama toma C8, cavalo C8, as pretas recuperam o peão. Pode seguir bispo D3, e aqui as pretas jogam um lance que parece ser o melhor aqui, bem interessante, que é cavalo D7, né? Já desenvolve o cavalo e ao mesmo tempo ataca o cavalo das brancas, né? Então, depois de bispo captura E4, torre C8, roque grande, G6 ali para tentar a ideia de jogar F5, né? Mas aqui tem D6, que é bem interessante, abrindo a diagonal do bispo e atacando o peão de B7, que pode ser defendido, e agora sim G4, né? Para impedir o F5. E aí, completando essa variante, que a gente passou rapidamente, mas que eu acredito que ilustre bem essa variante, nós podemos avaliar aqui que as brancas têm um final superior, certo? Nesse tipo de posição aqui, que você ainda não tem uma casa forte para o cavalo, né? O cavalo está cumprindo ali um papel de bloqueador, é um bom bloqueador de peão passado, né? Mas, sem dúvida, se a gente for comparar o nosso bispo, o bispo das brancas, o nosso aqui força de expressão, né? Mas o bispo das brancas, pelo cavalo das pretas, a gente vai chegar à conclusão que esse bispo ele é uma peça mais valiosa, mais ativa, né? E claro que esse peão de D6 poderia, num futuro assim mais distante, até ser atacado, ser uma fraqueza, mas longe disso nós estamos, e hoje, e nesse momento aqui, né, aqui nesse final, sem dúvida, esse peão de D6 é um peão forte, tá? E a gente pode concluir que as brancas têm, né, uma boa vantagem, mas as pretas devem ter recursos defensivos suficientes para empatar o jogo com o lance correto. Mas se nós fôssemos escolher, eu acredito que vocês também prefeririam estar nessa posição de brancas, não é? Mas vamos voltar à nossa partida, aqui depois de cavalo C3, né? Bem, as pretas aqui na partida jogaram cavalo E7, que me parece um lance inferior a bispo E7, né? Um lance duvidoso. Mas vamos tentar entender, né, qual é a ideia das pretas. Aqui o branco deve jogar cavalo F3, que é um excelente lance de desenvolvimento, sem dúvida. E talvez uma alternativa melhor para as pretas aqui seria jogar H6 controlando essa casa G5 e depois tentar prosseguir aí as suas manobras, né, de desenvolvimento de peças. Esse lance seria um lance que a gente pode chamar de profilático, né? Fazer uma profilaxia, ainda que não haja nenhuma ameaça direta na casa G5. Mas esse lance parece interessante, no sentido de que você restringe ali aquela casa G5 em relação a alguma tentativa de ataque das brancas, né? E depois pode jogar com mais tranquilidade, aí, tentando definir aonde as peças pretas devem se desenvolver, porque veja que esse bispo de F8, no momento, não pode ser desenvolvido, né? Então, acho que seria uma opção mais interessante, mas, sinceramente, não gosto da posição das pretas, mesmo assim. Bem, depois do cavalo F3, as pretas jogaram o bispo G4.
que é uma ideia duvidosa, porque trocar esse bispo pelo cavalo só vai ser vantajoso para as brancas, na verdade, né? Então, joga-se H3, e aqui o melhor seria bispo D7. Recuar o bispo, sem dúvida. Mas ele seguiu o seu plano com bispo toma F3 e dama F3. Então, a gente pode perceber que as pretas realizaram uma série de lances duvidosos, né? E já estão numa posição muito inferior. As brancas têm a vantagem de espaço no centro, têm o par de bispos e têm uma perspectiva muito maior de poder colocar suas peças menores, né, os bispos, o cavalo, numa posição ativa. Enquanto as pretas aí têm muita dificuldade de conseguir qualquer atividade e certamente ficarão só na defesa. Bem, as pretas jogaram A6 com aquela ideia típica, né, de expansão na ala da dama, com B5, e de um modo geral, nessas situações, as brancas costumam jogar o correto, né, e necessário A4, já paralisando aí essa ameaça de B5. Tá? E seguir o cavalo G6. Bem, nesse instante, eu gostaria de pedir para vocês que participassem aqui do nosso primeiro exercício, né, da nossa aula. A pergunta é a seguinte: qual o melhor lance das brancas nessa posição? E por quê? Qual o motivo que este lance é o melhor? Qual é a ideia desse lance que as brancas, inclusive, fizeram na partida? Nós vamos, como de hábito, pedir para você pausar o vídeo, analisar essa posição durante alguns minutos, o tempo que você achar necessário, e aí depois você volta o vídeo para a gente comparar, né, a sua análise com a nossa. Voltamos já já. Muito bem, eu espero que vocês tenham analisado. É um exercício muito interessante. E o que aconteceu na partida foi que as brancas, o Donner, que está de brancas, ele estava muito atento ao mini plano do seu adversário, né? E impediu essa ideia das pretas. E que ideia é essa, né? Vocês devem ter analisado, devem ter buscado. E é exatamente um exemplo, né, de restrição, que eu falei, restringir um mini plano, uma manobra do adversário. Então, a gente analisando com um pouco mais de profundidade, a gente vai perceber que o mini plano das brancas é jogar bispo E7 e bispo G5, como numa variante anterior, que nós chegamos a analisar, né? Sempre esse plano aí para trocar o bispo de casas pretas. Mas existe uma forma de impedir isso, controlando a casa G5. Então, as brancas jogaram o melhor lance, que é G3. Por que G3? Porque G3 apoia H4, que antes não seria possível, H4 direto, porque se perde um peão, e depois de bispo E7, H4 controla a casa G5, e não é mais possível a troca desse bispo de casas pretas. Como a posição é muito restringida e o jogo está fechado, as brancas têm todo esse tempo para realizar G3, H4, né? Se fosse uma posição muito aberta, seria mais arriscado, mas aqui não. Aqui a posição ela permite exatamente essa restrição. Então, vamos ver aqui, por exemplo, se as brancas ignorassem essa ameaça das pretas, essa ameaça estratégica, né? Que nós já vimos também naquela outra variante, que essa ameaça estratégica ela não é assim tão forte, tá? Porque a posição das pretas ela já é muito inferior, mas seria uma ameaça que, se for realizada, provavelmente vai diminuir a vantagem das brancas. E, claro, né, a gente quer aumentar a nossa vantagem, não permitir que o adversário diminua a nossa vantagem.
Então, por exemplo, se joga bispo D3, que seria um lance mais ou menos natural, preparando o roque, as pretas jogariam bispo E7. E depois de roque pequeno, bispo G5, conseguindo aí essa troca tão sonhada das pretas, né? Brancas poderiam até jogar um G3 aqui, nesse caso, as pretas não têm mais bispo de casa branca, e na verdade não teria nenhum problema. A ideia de G3 seria controlar casas como H4, F4, né? Limitando a atuação do cavalo das pretas de G6. E aqui a gente pode dizer que o branco está um pouco melhor, mas já a vantagem das brancas já diminuiu bastante, tá? Outra alternativa nessa posição seria jogar A5, que é um lance também muito típico, porque quando você joga A5, você imobiliza a ala da dama das pretas, e o B5 das pretas ele se torna praticamente impossível. Claro que dá para fazer B5, mas aí você joga A tomar B6, captura en passant, e o peão de A6 fica isolado, muito fraco, né? Então, esse lance é um lance típico também nesse tipo de estrutura e que geralmente traz uma vantagem, né, na ala da dama para as brancas. As pretas poderiam seguir o seu plano com o bispo G7, se G3, bispo G5, e depois de bispo G5, dama toma G5, as brancas podem jogar H4. E, sem dúvida, as brancas aqui têm uma clara vantagem, com vantagem no centro, na ala da dama e também na ala do rei. Mas, se nós formos comparar, e vocês vão ver daqui a pouco, como seguiu a partida e o que acontece depois, a partir do lance G3, você certamente vai concordar comigo que G3 é um lance mais forte do que A5, ainda que A5 seja também um lance bom. Bem, voltemos aqui agora com o lance da partida, G3. As pretas seguiram com a ideia, bispo E7, até para preparar mesmo o roque pequeno. E as brancas, evidentemente, seguiram a sua ideia, que é jogar H4, impedindo o mini plano das pretas. Seguiu o roque pequeno, um lance natural. E aqui as brancas teriam um lance mais preciso, que seria cavalo D1. Justamente com a ideia de levar o cavalo até a casa F5, onde ficaria muito, muito forte. Mas seria o lance mais correto. Mas as brancas jogaram bispo D2, que é um lance inteiramente aceitável também na posição. Para tentar evitar um A5, que as brancas, pelo menos por enquanto, não quiseram jogar, as pretas jogaram B6. Esse tipo de lance, além de impedir aquela situação, né, em que a ala da dama das pretas fica imóvel, também tem a possibilidade de, em algumas variantes, trazer a torre aqui por A7, ali desenvolvendo ali naquela fileira, né? Mas você vai perceber que a posição das brancas aqui, ela permite que as brancas realmente cheguem numa posição com muita vantagem estratégica, né? Pelo fato de que as pretas não têm assim um plano que possa melhorar a posição das suas peças menores, dos cavalos e dos bispos, né? E aqui eu vou pedir novamente, nós vamos fazer mais um exercício. Vou pedir para vocês analisarem e tentarem encontrar o melhor lance das brancas e qual o motivo desse lance ser o melhor. Qual a ideia do lance? Pausem o vídeo e já já nós voltamos. Muito bem, eu espero que vocês tenham analisado e tenham encontrado a melhor manobra na posição. E o melhor lance é cavalo D1. Como, de certa forma, até já comentei, né, no lance anterior, cavalo D1 com ideia de cavalo E3 e cavalo F5 é uma manobra excelente. Veja que o cavalo aqui em C3, ele não está fazendo muita coisa, né?
Então você pode realmente... Até o que as brancas estão fazendo? Elas estão, como o jogo está fechado, eu já disse isso aqui, muito fechado, e as pretas estão numa posição totalmente passiva, então as brancas elas estão adiando fazer o roque pequeno. Não está precisando fazer roque aqui, porque não há nenhum perigo também em relação ao rei, né? E a torre H1, devido a esse H4, quem sabe ela pode até ter uma atividade aí no futuro pela coluna H, né? Então, as brancas podem se dar o luxo de fazer esse tipo de lance, porque tem tempo para isso. Então, esse é o melhor lance. Havia uma outra alternativa aqui, que também seria interessante, mas não é o lance mais forte, o lance mais forte é cavalo D1, que seria A5, colocando o cavalo numa posição realmente horrorosa, né? Cavalo H8 e seguir com H6 aqui para abrir a coluna. Eu falei dessa possibilidade de abrir a coluna H, né, que seria realmente muito interessante para as brancas, né, em termos de ataque. Mas aqui pode-se jogar G6 e para fechar, mas veja que o cavalo de H8 continua muito mal, né? E esse H6 ele está restringindo o jogo das pretas. Esse peão muito avançado. Então, dama G4 seria possível aqui para impedir um F5 e as pretas poderem retomar com o peão, né, que seria um plano mais ativo aí, mas o dama G4 evita. E claro, se F5 aqui você toma, esse F5 agora certamente não é bom, porque aí só ajuda as brancas a desenvolver esse bispo numa posição muito ativa, e aqui as brancas certamente estão ganhas, né? Isso aqui seria o fim. Mas depois de dama G4, as pretas também não precisam jogar F5, que é um erro. E as brancas têm clara vantagem aqui. Mas eu acredito que com o cavalo D1 a vantagem ainda é maior para as brancas. A partida seguiu com o cavalo D7. Desenvolvimento natural, as brancas seguem o seu plano. E aqui tem uma situação bem interessante, porque as pretas teriam uma alternativa de jogar bispo F6. Com que ideia? Com a ideia de ceder a casa E7 para o cavalo de G6. E o cavalo em E7, né, já poderia trocar por o cavalo de F5, que, como eu falei, vai ficar muito forte. Mas aqui tem uma situação muito interessante. Tem um lance muito bom agora para as brancas, que é exatamente com ideia de evitar esse mini plano aí das pretas para controlar F5. Então as brancas devem jogar aqui bispo H3, muito bom esse lance. E as pretas poderiam seguir com a sua ideia, cavalo E7 para controlar a casa F5. E aqui eu vou pedir mais uma vez para que a gente faça o nosso exercício número 3 e pergunto, qual é o melhor lance para as brancas? Justifique com uma variante, tá? Você vai analisar, vai encontrar o melhor lance para as brancas baseado no cálculo de uma pequena variante, tá bom? Analise alguns minutos, pause o vídeo e já já a gente compara as nossas análises. E aí, conseguiram? Eu espero que sim. Precisa calcular um pouquinho, né? Mas é um bom exercício, assim, simples de cálculo, mas muito necessário. Às vezes a gente deixa de ficar bem numa partida por não ter conseguido fazer esse tipo de cálculo, né? Então, depois de cavalo A7, o lance correto, que eu acredito que muitos de vocês conseguiram encontrar, é bispo toma cavalo. Mas aí você pode me perguntar, mas por que trocar esse bispo por esse cavalo aí, que não tem muita perspectiva, esse bispo está numa posição boa? Por um motivo tático, né? Não por um motivo posicional, estratégico, mas por um motivo tático, porque depois de dama D7, quem analisou corretamente descobriu que tem esse fortíssimo lance cavalo G4 atacando o bispo. Não há
duas vezes, né? Tem duas peças atacando o bispo, não tem outra peça para defender o bispo não pode sair, e depois, no próximo lance, nós vamos ter cavalo toma bispo, que não só ganha um peão, como também vai destruir a posição do roque, e as brancas vão ficar, com certeza, em uma posição ganha, certo? Bem, mas a partida, provavelmente o Balcerowski, que estava de pretas, percebeu, né, que essa ideia aí tinha uma refutação tática. E por isso jogou o cavalo F6, tentando aí melhorar a posição desse cavalo. A partida seguiu com o natural H5, colocando o cavalo nessa casa H8, em que ele não que tem uma atividade mínima aí, né? Não tem como ativar mesmo. E claro, as brancas seguiram com esse cavalo F5. E o cavalo está numa posição assim muito, muito forte para ajudar aí no ataque das brancas, né? A gente percebe aqui que o plano principal das brancas é o ataque na ala do rei. E nessa posição, as pretas jogaram um lance que leva a uma rapidíssima derrota, né, para as pretas. Mas antes de mostrar para vocês, eu queria mostrar aqui que nessa posição, o melhor lance das pretas é H6. Tá? E mesmo depois desse lance, as brancas têm uma vantagem decisiva. É o que a gente costuma chamar, costuma-se dizer que nesse tipo de posição, as brancas estão ganhas estrategicamente. É porque não há um arremate ainda direto e nem sequer há um ganho de material. Mas a posição das peças é tão favorável às brancas, a estrutura de peões é tão favorável, a coordenação e a atividade das peças. Lembra daqueles 5 elementos que nós falamos em uma outra videoaula, que são, quais são esses 5 elementos? É a posição dos reis, o material, a estrutura de peões, a coordenação e atividade das peças e também o fator tempo, que não estou falando aqui de tempo no relógio, é aquele fator tempo dinâmico, que isso está muito associado à questão de combinações, de sequências forçadas, mas também, às vezes, nós consideramos tempo por exemplo, na abertura, a gente pode também usar um conceito de tempo, né? Você tem mais tempos de desenvolvimento. Mas, em geral, está ligado à questão da parte mesmo combinativa, de tática, de cálculo no final, né? Às vezes você ganha porque por um tempo você promove dama primeiro do que o adversário. Então, esse fator tempo ele é importante. E aqui, dentro desses 5 elementos, a gente pode fazer uma pequena análise aqui, dizendo que nessa posição, como eu falei, apesar das brancas não terem um arremate direto e também não terem ainda nenhuma vantagem material, nós podemos dizer que elas estão ganhas estrategicamente. Por quê? Em relação ao fator material está equilibrado, mas em relação ao elemento segurança dos reis, não há a menor dúvida que o rei branco está muito seguro, porque as peças pretas estão completamente passivas, né? Não tem como atacar o rei branco. Por outro lado, como as peças brancas estão ativas e tem muitas perspectivas de ativar cada vez mais, então o rei preto está numa situação muito perigosa. A posição dos reis na abertura e no meio-jogo geralmente se refere à questão da segurança dos reis. No final, claro que tem também esse elemento de segurança, mas no final, geralmente, na maioria das posições de finais, é justamente o contrário. O rei tem que ser uma peça ativa, né? No final, como vocês já sabem, dentro do princípio, né, de como jogar bem o final, porque tem poucas peças do adversário, então é mais difícil levar ataques de mate. Então o rei participa ativamente, mas na abertura e no meio-jogo, em geral,
o rei preto tem que ficar protegido. Então, aí, nesse caso, se leva-se em conta a segurança dos reis. Então, nesse fator, as brancas ganham de 10-0, né? Se a gente for falar assim. Bem, qual seria o outro fator? A estrutura de peões. A estrutura de peões das brancas é superior, com grande vantagem de espaço, sem dúvida alguma, né? Tanto na ala da dama, quanto no centro e também na ala do rei. Por outro lado, ainda temos a questão da coordenação e da atividade das peças. E, novamente, nós percebemos que as peças brancas estão muito mais ativas e muito mais coordenadas, né, dentro de um plano principal aí das brancas, que é atacar o rei das pretas, né? Em poucos lances a gente pode aumentar aí essa pressão, abrir linhas para atacar o rei das pretas. E o fator tempo, que eu falei, que tem mais a ver com a parte tática, certamente será favorável às brancas também, né? Porque as pretas elas não têm muito o que fazer aí, quer dizer, elas não têm como melhorar suas peças, preparar algo de contrajogo, ou mesmo defensivamente está muito difícil melhorar a posição do rei das pretas. Então, em alguns lances, vai se perceber que o fator tempo vai ser sim favorável também às brancas, tá? Então, por isso que a gente pode justificar e ter certeza que dizer que as brancas estão estrategicamente ganhas é totalmente correto. E depois de H6, poderia seguir assim, bispo D3, torre A8 e dama E2. E olha que interessante, porque com dama E2, a gente vai ver que as brancas também pressionam na ala da dama, né? Aquele peão de A6, quer dizer, as brancas têm vantagem na ala da dama, no centro e na ala do rei. E, contrastando isso, a gente vê aquele cavalo que não tem um lance sequer possível, né? E está totalmente restringido em H8. Mas voltando aí, que vocês já devem estar ansiosos para saber, aqui sobre o nosso exercício, né? Exercício 4, depois de torre A7. Então, aqui nessa posição, depois de torre A7, qual seria o lance ganhador? Veremos agora. Bem, aqui as brancas têm uma sequência muito importante e decisiva, tanto que levaram as pretas ao abandono. E foi exatamente esse lance aqui que fez o Balcerovski de pretas abandonar. Por quê? Né? E eu vou dizer, tem muito a ver com a posição desse cavalo em F5. E o que acontece agora é que as pretas praticamente têm duas alternativas, né? Uma alternativa seria tomar o peão. Mas aí depois de cavalo toma H6 cheque, o rei fugiria para G7, única, cavalo F5 cheque, rei G8 também única, e aí nós temos um lance aqui que é ganhador, que é bispo G5, com a ideia tática de jogar cavalo toma bispo e depois ganhar o cavalo das pretas de F6. Então, não resolve. Outra possibilidade aqui seria jogar G6. Mas aí, novamente, nós temos cavalo toma E7. Aliás, a partida seguiu assim. Cavalo toma... Na verdade, o jogador das pretas já abandonou quando se jogou cavalo E6, H6. Quando se jogou H6, porque era fácil calcular que já estava perdido, né? E poderia seguir dessa forma, né? G6, cavalo captura bispo, dama toma, ou torre toma também, vamos ver isso. E agora bispo G5 ganha uma peça. E não só ganha uma peça, como a partida fica completamente ganha, sem nenhuma esperança para as pretas. Mas aqui me veio o pensamento, se toma de torre. De torre toma aqui, é pior. Já toma aqui direto
e o mate é inevitável, né? Então, essa foi a nossa primeira partida da videoaula. Espero que vocês tenham gostado, aprendido algumas coisas, feito os exercícios. E passaremos agora para a segunda partida, dando continuidade à nossa aula de hoje.